Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos finalizar o nosso estudo sobre o Tao Te Ching, de Lao Tzu. Vamos ler e comentar mais alguns fragmentos. Fragmento número 28. Quem conhece a própria virilidade e preserva a própria feminilidade, esse é o abismo do mundo. Sendo o abismo do mundo, a vida eterna não o abandona. E ele volta a ser como uma criança. Quem conhece a própria pureza e preserva a própria fraqueza, esse é um modelo para o mundo. Sendo um modelo para o mundo, a vida eterna não o abandona, e ele retorna ao incriado. Quem conhece a própria honra e preserva a própria vergonha, esse é o vale do mundo. Sendo o vale do mundo, encontra satisfação com a vida eterna e volta à simplicidade. Se a simplicidade se dispersa, temos homens úteis, entre aspas. Se o sábio pratica a simplicidade, torna-se o mestre dos subalternos. Portanto, para fazer uma obra grandiosa, não há necessidade de podar. Há vários assuntos tratados aqui. Na primeira estrofe, nós lemos: quem conhece a própria virilidade e preserva a própria feminilidade. Aqui nós temos o yin e o yang, tanto em estado puro, absoluto, quanto em determinadas funções e órgãos do corpo humano. Por exemplo, a inspiração é yin, a expiração é yang, a alimentação é yin, a excreção é yang. Certas partes de alguns órgãos do corpo têm a predominância de yin e outras partes têm a predominância de yang. E assim, tudo aquilo em nosso corpo tem o jogo dos contrários. Tem a ação de yin e tem a ação de yang. Quando ele fala em abismo do mundo significa o tal, o vazio, o incriado, a vida eterna que não o abandona, como diz o poema. E ele volta a ser como uma criança. A imagem da criança aparece muitas vezes no Tao Te Ching, assim como a imagem da água, do vento e do vale. O vale, em particular, é uma imagem do feminino, do yin, assim como as montanhas são representações do masculino, do yang. Qual é a importância da imagem da criança no Tao Te Ching? A criança significa o espontâneo, que tem a mente aberta, receptiva, é alegre, tem vitalidade, força, energia, pureza, e é anterior a todos os conceitos. A criança também é um símbolo de força. Por exemplo, se nós pensarmos num bebê, quando damos um dedo para o bebê, e o bebê agarra esse dedo e o prende com o seu punho fechado. Nós teremos muita dificuldade para abrir o punho desse bebê, que tem uma energia vital muito grande. Outro significado relacionado ao bebê é o da respiração uterina. Normalmente, nós respiramos do pulmão para cima, Quando nós já estamos mais velhinhos,
respiramos até pela garganta, né? Conforme a idade passa, é como se nós puxássemos o ar cada vez mais de cima, enquanto o bebê, no útero da mãe, tem uma respiração pré-natal, uma respiração no diafragma, que é a respiração considerada mais correta, tanto nas artes marciais chinesas, no Tai Chi Chuan, em alguns estilos internos de Kung Fu, quanto na meditação zen budista, no pranayama hindu. Esse respirar no baixo ventre quer dizer uma respiração de mais qualidade, uma respiração que vai gerar mais energia, mais qi, né, como dizem os chineses. E conforme essa respiração vai subindo, né, do diafragma para o pulmão, né, até chegar quase no pescoço, como se nós não tivéssemos mais de onde puxar o ar, isso significa que a nossa energia vital está muito baixa e que nós precisamos praticar a respiração correta, né, a respiração no baixo ventre. Na segunda estrofe, ele diz: quem conhece a própria pureza e preserva a própria fraqueza, esse é um modelo para o mundo. Aqui, de novo, o elemento yin, né, presente na pureza, né, na fraqueza, que não é considerado algo frágil. Pelo contrário, no taoísmo existe essa ideia de que aquilo que é mais fraco vence aquilo que é mais forte, como nós já veremos em alguns fragmentos mais adiante. Quem conhece a própria honra e preserva a própria vergonha, esse é o vale do mundo. Sendo o vale do mundo, encontra satisfação com a vida eterna e volta à simplicidade. O vale é um elemento yin, mas ele também se assemelha muito ao conceito de vazio, que, como nós vimos na semana passada, é o vazio que que dá utilidade de todas as coisas. É o vazio que preenche todos os espaços. É graças ao vazio de uma garrafa que ela pode ser enchida de água. É graças ao vazio entre os aros das rodas de um carro que esse carro se coloca em movimento, né? Pensando numa carroça chinesa, né, da época de Laozi, e vários outros exemplos, o vazio do prato, o vazio da tigela, o vazio da xícara, e também o vale, nesse caso, representa esse vazio, essa receptividade. A receptividade, que é uma característica feminina, yin. E ele termina com o elogio da simplicidade. A simplicidade não significa facilidade e também não significa uma humildade ou modéstia próximas à humilhação. Pelo contrário, a simplicidade quer dizer aquilo que é natural, aquilo que é espontâneo, aquilo que tem vida, aquilo que é forte por ele mesmo, que tem muita energia. Essa é a simplicidade buscada pelo taoísta na contemplação da natureza e que ele busca trazer para a sua vida cotidiana. Vamos ler mais alguns fragmentos. Quem com verdadeiro tal ajuda um soberano, é o fragmento 30, não domina o mundo pelas armas, porque as ações caem sobre a sua própria cabeça. Onde acamparam exércitos, crescem cardos e espinhos. Anos de fome, sempre se seguem às batalhas. Por isso, o homem de valor
busca apenas a decisão e nada mais. Ele não ousa conquistar pela força. Decisão sem ufanismo. Decisão sem enaltecimento. Decisão sem orgulho. Decisão por não ser possível fazer de outro modo. Decisão isenta de violência. O Tao Te Ching é também um livro político, embora de uma política muito difícil, né, de ser colocada em prática, por causa da ignorância dos seres humanos. Então, aqui nós temos uma exposição da política taoísta da não violência, da harmonia, benevolência, aceitação e desapego. A força para o taoísta está na tranquilidade, na receptividade, no vazio interior, na serenidade. E um dos grandes objetivos, não só do taoísmo, mas da grande cultura chinesa, vamos incluir aqui também o confucionismo, é a grande paz, a conquista da grande paz, que em chinês se diz Taiping. No fragmento 31, nós temos um desenvolvimento dessa ideia, com ênfase no discurso antimilitarista, tão contemporâneo, né, e tão necessário nos dias de hoje. Fragmento 31. Armas são instrumentos de mau agouro. Todos os seres, creio, bem que as odeiam. Por isso, o possuidor do verdadeiro Tao não quer saber delas. Aqui a palavra odeiam talvez seja um pouco forte, né? Mas aí temos que pensar na tradução do chinês para o alemão e do alemão para o inglês, e do inglês para o português, né? Então, nós perdemos bastante coisa do sentido original. Mas é muito difícil pensar num taoísta odiando alguma coisa, por mais que ele seja avesso à guerra, a armas, ao militarismo de um modo geral. O nobre, em sua vida habitual, considera a esquerda o lugar de honra, mas na carreira das armas, o lugar de honra é a direita. Portanto, uma inversão de valores. As armas são instrumentos de mau agouro. Não são instrumentos para os nobres, que só as usam quando não podem evitá-lo. Lembrando que a origem etimológica da palavra nobre ou aristocrata, em algumas línguas, como o grego e o sânscrito, tem um sentido completamente diferente daquele que nós temos hoje, de alguém que é nobre por causa de seu sobrenome, de sua ascendência, de sua posição social. Claro que na antiguidade também era assim, mas havia alguns valores agregados à palavra nobre que iam muito além da simples genética. Em grego, a palavra aristocrata se diz aristói, e aristói significa os melhores. Os melhores porque eles recebem uma determinada educação, um paideuma, para usarmos a palavra em grego, de onde o Ezra Pound depois tirou, né, essa palavra, atribuindo a ela um outro significado, no campo específico da poesia. Mas na Grécia, paideuma significava o estudo da filosofia, da poesia, da oratória,
da cortesia, das artes militares, sem dúvida, da luta com espada, da luta a mãos livres, a equitação, a arte do arco e uma série de outras disciplinas. Um Aristói tinha que ser não apenas um bom guerreiro, mas também uma pessoa culta, que conhecesse alguma coisa de filosofia, né, de oratória, de como se comportar em sociedade, né? Enfim, regras de comportamento, uma série de outras disciplinas. E, em sânscrito, a palavra para nobre é ária, de onde vem ariano. Só que ária não tem conotação racial, étnica, e não é apenas uma condição social. O ária, assim como Aristói, é aquela pessoa que, além de nascer numa boa família, de conhecer as artes militares, também tinha que ter uma boa formação cultural e espiritual. O ária era alguém muito religioso, né, um devoto. Se fôssemos fazer um paralelo, né, no Japão, poderíamos pensar nos samurais, que também eram guerreiros filósofos. Prosseguindo. Para eles, a tranquilidade e a paz são o bem supremo. Ele é vitorioso, mas não se alegra com isso. Quem se alegrasse com isso, se alegraria com a matança de homens. Quem se alegrasse com a matança de homens não poderia alcançar seu objetivo no mundo. Nós falamos dos árias hindus. Vamos lembrar do Mahabharata, do Bhagavad Gita. Arjuna era um ária, né, um nobre, um guerreiro. Quando ele se vê no meio do campo de batalha de Hastinapura, olha para as fileiras inimigas e vê os seus parentes, seus amigos, seus mestres. Ele joga o arco Godiva no chão e diz a Krishna: eu não lutarei. Ele sente compaixão pelos seus adversários. E todo o Bhagavad Gita é um longo discurso filosófico e religioso para convencer Arjuna a lutar, justamente porque ele não se alegrava com a ideia de matar aqueles que antes foram seus amigos. Nos dias felizes, a esquerda é considerado lugar de honra, ela é associada à paz. Nos dias infelizes, a direita é considerada o lugar de honra. Curioso, porque na cultura samurai é o contrário. Você coloca a espada no seu lado direito quando você não quer lutar. E coloca a espada no lado esquerdo quando você vai para a batalha, porque é muito mais fácil sacar a espada se ela estiver no lado esquerdo do hakama. O vice-comandante fica à esquerda, o comandante supremo à direita. Isso significa que ele ocupa o seu lugar, segundo as regras usadas nas exéquias, né, os rituais fúnebres. Matar grande número de homens deve ser lamentado com lágrimas de compaixão. A atitude de quem saiu vitorioso da batalha deve ser a mesma que a de quem assiste a um funeral. Apesar disso, o Tao Te Ching inspirou várias artes marciais. Fragmento 33. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico.
Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, esse vive. Esse que mesmo na morte não perece é o imortal taoísta, aquele que atingiu a iluminação. Esse fragmento é muito curioso, porque ele repete frases atribuídas a Sócrates e a Siddhartha Gautama, o Buda, cujo aniversário, aliás, é comemorado hoje, dia 8 de setembro, o Vesak. Sócrates gostava de se referir àquela frase inscrita no oráculo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo. E Lao Tse diz: quem conhece a si mesmo é sábio. E Buda teria dito: um homem pode vencer 1000 inimigos em 1000 batalhas. Porém, aquele que vence a si mesmo é o maior de todos os conquistadores. E Lao Tse diz: quem vence a si mesmo é poderoso. Os grandes mestres acabam concordando em muitos pontos. Fragmento 34. O grande tal é onipresente, pode estar à direita e à esquerda. Todas as coisas lhe devem a existência, e ele não se recusa a elas. Realizada a obra, ele não a chama de sua propriedade, por causa da virtude do desapego. Ele veste e alimenta todas as coisas, e não pretende ser o senhor delas. Por estar continuamente sem desejos, podem chamá-lo de pequeno. Como todas as coisas dependem dele, sem conhecê-lo como seu soberano, podem chamá-lo de grande. Assim também o sábio, ele jamais se engrandece, por isso realiza a sua grande obra. Aqui é muito interessante a analogia que nós podemos fazer entre o Tao Te Ching e os textos védicos, e, em particular, o Sri Isopanishad, que é um dos mais famosos Upanishads. Na página 23, é dito: o Senhor Supremo caminha e não caminha. Está muito distante, mas também muito próximo. Está dentro de tudo, entretanto, está fora de tudo, já que ele é ilimitado, onipresente, absoluto, sem limites nem partes. Ou, como diz Lao Tse, o grande tal é onipresente, pode estar à direita e à esquerda. Mais adiante, no mantra 6, o Isopanishad ensina: aquele que vê que tudo está relacionado com o Senhor, que vê que todas as entidades vivas são suas partes integrantes, e que vê que o Senhor Supremo está dentro de tudo, não odeia nada nem ninguém. Aqui, além do paradoxo, que é um elemento comum tanto à linguagem poética dos Upanishads quanto do Tao Te Ching, nós temos essa ideia de não odiar ninguém, né? Estar em paz com todos. Muito bem. Hoje eu vou fazer várias comparações entre textos de diferentes tradições. Fragmento 37. O tal é um eterno não fazer, e mesmo assim nada fica sem ser feito. Seus príncipes e os reis souberem como preservá-lo, todas as coisas se farão por si mesmas. Se elas se fizerem por si mesmas, provocando a cobiça,
eu as desterro pela simplicidade que não tem nome. A simplicidade que não tem nome gera ausência de desejos. A ausência de desejos cria a serenidade, e o mundo se endireita por si mesmo. Bem, logo na primeira linha, o tal é um eterno não fazer, Lao Tse novamente utiliza o conceito de Wu Wei, agir pelo não agir. Depois ele vai falar sobre a ausência de cobiça, ausência de desejos, a simplicidade, e como que o mundo pode se regenerar se for entregue a si mesmo. Bem, várias das ideias apresentadas aqui encontram grande ressonância no Sutra do Coração, ou Prajna Paramita. Perdão. Uma das principais escrituras budistas, e, em particular, do Zen budismo. O Sutra do Coração diz o seguinte: o Bodhisattva Avalokiteshvara, profundamente imerso em Prajna Paramita, compreendeu que os 5 componentes da individualidade são vazios, transcendendo todo sofrimento. Justamente por serem vazios, eles transcendem o sofrimento, porque estão além do apego e da aversão. Ó Shariputra, forma não difere de vazio, vazio não difere de forma. Forma é, na verdade, vazio. Vazio é, na verdade, forma. O mesmo acontece com sensação, percepção, ação e consciência. Ó Shariputra, o fenômeno é a natureza de todos os fenômenos. Não podem ser criados, nem destruídos, maculados, nem purificados, aumentados, nem diminuídos. Sendo assim, no vazio, não existe forma, sensação, percepção, ação, nem consciência, nem olho, ouvido, nariz, língua, corpo, nem mente. Forma, som, odor, paladar, tato, nem objeto do pensamento, nem campo da visão, nem campo da consciência. Não existe ignorância, nem o fim da ignorância. Não existe velhice e morte, nem o fim da velhice e da morte. Não existe sofrimento, causa, cessação, nem caminho, nem sabedoria, nem nada para alcançar. Não havendo nada para alcançar, o Bodhisattva, que vive o Prajna Paramita, não tem preocupação nem obstáculo. Sem preocupação ou obstáculo, não há medo. Alheio à confusão e delírio, assim alcança o Nirvana. Budas do passado, presente e futuro também vivem o Prajna Paramita para atingir a suprema iluminação. Assim, deve-se saber que o Prajna Paramita é o grande mantra, o mantra da iluminação, o supremo entre todos os mantras. É inigualável e capaz de liberar todos os sofrimentos. Isto é verdadeiro e não falso. Assim proclama o mantra do Prajna Paramita, dizendo: Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvaha. Este sutra é muito interessante, porque ele mostra que tanto os órgãos dos sentidos, quanto as sensações, quanto as percepções, quanto o julgamento de valor que gera a aversão e o apego,
e, com isso, a dualidade entre mente e mundo, e a nossa própria relação com o mundo, tudo isso é vazio, tudo isso é ilusório. Nada disso tem existência permanente. Apenas o vazio é permanente. Podemos chamar esse vazio de Tao, de Shunyata, de Deus, de Brahman, ou de qualquer outro nome que nós quisermos, Olodumare. Mas a ideia central, tanto no texto budista quanto no texto de Lao Tzu, é a ideia da cessação da cobiça, da cessação do apego, a ausência de desejos, como forma de se obter o fim do sofrimento e uma serenidade permanente. Eu vou pedir 1 minuto de licença e já retorno. Perdão, vamos continuar a nossa conversa. Vou ler agora fragmento número 42 do Tao Te Ching. O Tao gera o Um gera o 2 gera o 3 gera todas as coisas. Antes de todas as coisas, há escuridão, e elas tendem para a luz. E o fluxo da força dá-lhes harmonia. O que os homens detestam é o abandono, a solidão, a insignificância. E, mesmo assim, príncipes e reis escolhem esses termos para se descreverem. Porque as coisas ou são aumentadas pela diminuição ou diminuídas pelo exagero, um dos paradoxos de Lao Tzu. Eu também ensino o que os outros ensinam. Os fortes não morrem de morte natural. Disso eu quero fazer o ponto de partida do meu ensinamento. Podemos dividir esse poema em 2 partes. No primeiro, Lao Tzu diz: o Tao gera o Esse é a sua própria manifestação na forma do círculo branco, né, do círculo vazio, da unidade anterior a todas as coisas. O gera o 2. O 2 já é o Tai Chi. É esse mesmo círculo branco, só que agora dividido ao meio. Em uma metade, há um campo branco com uma bolinha preta. No outro, um campo preto com uma bolinha branca. O Tai Chi é a união de Yin e Yang. Dentro de Yang, há Yin. E dentro de Yin, há Yang. E pela interação desse par de opostos, pela interação do 2, surge o 3. E o 3 gera todas as coisas. O 3 seria o T. T é traduzido como virtude ou como vida. Podemos pensar o T também como o primeiro movimento, né, de que falavam Aristóteles ou Tomás de Aquino. Então, primeiro nós temos o 0, o vazio, a ausência. Depois nós temos a manifestação do 1, esse 1 que se faz 2, o par de opostos, e esse par de opostos que, em movimento, gera uma energia, gera um 3, que cria as 10.000 coisas. Aqui nesse texto é dito, o 3 gera todas as coisas, mas em chinês
a tradução literal seria: e o 3 cria as 10.000 coisas, sendo 10.000 a mesma coisa que tudo, né? Que todas as coisas. Através de todas as coisas, há escuridão. Podemos pensar a escuridão como não ser, e elas tendem para a luz. A luz pode ser entendida como o ser. E o fluxo da força dá-lhes a harmonia. A primeira parte do poema, portanto, tem caráter metafísico. Já na segunda parte, Lao Tse escreve: o que os homens detestam é o abandono, a solidão, a ignorância. E mesmo assim, príncipes e reis escolhem esses termos para se descreverem, porque as coisas ou são aumentadas pela diminuição ou diminuídas pelo exagero. Eu também ensino o que os outros ensinaram. Os fortes não morrem de morte natural. Disso eu quero fazer o ponto de partida do meu ensinamento. Se na primeira parte do poema o conteúdo é metafísico, na segunda parte é ético. E se sobressai aqui a palavra: os fortes não morrem de morte natural, ou, como se diz no Brasil, quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou quem empunha espada, pela espada será morto. O que é uma outra maneira de se defender a não violência. Fragmento 43. A coisa mais macia da terra vence a mais dura. O que não existe penetra até mesmo no que não tem frestas. Nisso se reconhece o valor da não-ação. O ensino sem palavras, o valor da não-ação, são raros os que o conseguem na Terra. Esse poema tem muito a ver com as artes marciais suaves, chinesas em particular, mas também as japonesas, e em particular o Tai Chi Chuan, que é a arte mais suave, mais flexível, que muitos consideram uma forma de dança, de expressão corporal, de ginástica em câmara lenta, embora o Tai Chi Chuan seja uma arte de combate, que era ensinada à elite imperial, à guarda pessoal do imperador. Pois bem, no Tai Chi, os movimentos são leves, harmoniosos, suaves, fluidos, contínuos, sem interrupção e lentos. Só que esses mesmos movimentos, executados com extrema lentidão, podem ser executados com extrema velocidade. E aqueles movimentos que parecem frágeis contêm várias intenções que, numa prática de combate, podem, por exemplo, quebrar o braço de uma pessoa, ou golpear a garganta de alguém, né? Ou atacar a região pública, enfim, há uma série de ataques e defesas muito eficazes e muito poderosas no Tai Chi Chuan, que para aquele que não pratica, que não conhece a arte, que a vê de fora, pensa que é apenas uma dancinha. Mas não, é uma arte que gera muita energia interior, que os chineses chamam de Qi, os japoneses de Ki, os indianos de Prana, os iorubás de Axé, e Star Wars chama de a força, né? Que é essa grande energia universal que está dentro de nós, está fora de nós, e dá vida a todos os seres vivos. Muito bem. Vamos ler mais alguns poemas. Fragmento 46. Quando Tao reina sobre a Terra, né, de novo, a política taoísta, usamos
cavalos de corrida para puxar esterco, ou seja, os cavalos são usados para a paz. Quando tal se perdeu na terra, criamos cavalos de guerra nos pastos verdes. Aqui Lao Tse faz essa contraposição, né, entre a paz e a guerra. Não há pecado maior do que ter muitos desejos. Podemos traduzir desejos como apegos. Não há desgraça maior do que ser insaciável. Não há falta maior do que querer possuir. Por isso, a suficiência da suficiência é a suficiência que dura. E vamos relembrar aqui a ideia budista de que os órgãos dos sentidos, o olho, a boca, o nariz, o ouvido, o corpo, geram as sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, quando os órgãos dos sentidos estão em contato com os objetos dos sentidos, ou seja, aquilo que é visto, ouvido, cheirado, degustado ou tocado. A partir dessa experiência sensorial, nós temos o trabalho do intelecto, né, que vai julgar as coisas. Esse cheiro é agradável, esse cheiro é desagradável, essa comida é gostosa, essa comida é ruim, essa música é bela, essa música é horrorosa. E a partir desse julgamento mental que nós fizemos, agora entra em ação a mente, surgem o apego e a aversão. E o apego e a aversão orientam todos os nossos atos, palavras, pensamentos, fazendo com que nós fiquemos presos ao mundo da dualidade, sendo um ensinamento básico, tanto no budismo, no taoísmo, quanto na filosofia védica, que essa dualidade só existe na nossa mente. A nossa mente cria o mundo pela experiência dos sentidos e da mente. Bem, fragmento 52. O mundo tem uma origem, que é a mãe do mundo. Quem encontra a mãe para conhecer os seus filhos, quem conhece os seus filhos e se volta de novo para a mãe, estará livre do perigo por toda a sua vida. A primeira parte do poema refere-se a esse elemento feminino. Aqui, no caso, a mãe pode ser entendida como o vazio, que é a origem de todos os seres. Segunda parte do fragmento. Quem fecha a boca e cerra suas portas não terá dificuldades por toda a vida. Quem abre a boca e quer pôr em ordem seus negócios, para esse não haverá ajuda durante toda a vida. Se na primeira parte do poema Lao Tse fala da mãe de todas as coisas, o vazio, na segunda parte ele vai falar sobre os desejos, que geram apego e aversão, e por isso mesmo o sofrimento e a ausência da paz. E na terceira parte do poema, Lao Tse escreve: ver as pequenas coisas significa ter discernimento. Preservar a sabedoria é ser forte. Quando nos servimos da nossa luz para retornar a essa claridade, não nos expomos mais ao perigo. A isso dá-se o nome de manto da eternidade. Então, nessa terceira parte, Lao Tse mostra o caminho da sabedoria, né, o caminho da iluminação. O último verso diz exatamente isso, né? A isso dá-se o nome de manto da eternidade. Agora vamos pular para o fragmento 56.
O que sabe, fala. O que fala, não sabe. É preciso manter a boca fechada e cerrar suas portas, embotar sua perspicácia, desfazer os pensamentos confusos, moderar o seu brilho e pôr em comum o que se tem de terreno. Quando Lao Tse, ou Lao Tzu, ou Lao Zi, há várias pronúncias e grafias, quando o mestre escreve, o que sabe não fala, o que fala não sabe, podemos lembrar de Sócrates, de Buda, de Jesus, que nunca escreveram nada. As suas palavras chegaram até nós devido às anotações de seus discípulos. O próprio Lao Tse não escreveu nada até que, quando ele resolve abandonar o mundo e se isolar, né, em meditação, ele é indagado por um guarda da fronteira que pede a ele que deixe por escrito os seus ensinamentos. E Lao Tse, por compaixão a essa pessoa, ele se demora algum tempo mais no reino, escreve o Tao Te Ching, entrega esse texto ao guarda da fronteira e segue o seu caminho, né, montado em um animal, que às vezes é referido como um boi ou como um búfalo, e desaparece da história. E nunca mais se ouviu falar de Lao Tse. Mas, continuando a leitura. A isso dá-se o nome de união misteriosa com o Tao. Quem a tem não é influenciado pelo amor e fica insensível ao frio. Fica insensível ao lucro, fica insensível à perda, fica insensível à glória, fica insensível à condição de inferioridade. É por isso que ele é o mais glorioso sobre a terra. Aqui nós podemos lembrar do conceito hindu de acharya. Acharya significa o mestre que ensina pelo exemplo de sua vida. Nós podemos pegar como exemplos, por exemplo, alguns pastores, né, que ficaram milionários, como Edir Macedo, né, Silas Malafaia, Nelson Santiago, e vários outros, né, bastante conhecidos, Marcos Feliciano, Marcos Malta, né, como é que ele se chama? Bom, enfim, todos esses pastores que ficaram milionários a partir de suas pregações e da sua atividade religiosa. E temos também os monges mendicantes, os ascetas budistas, hindus, que saíam praticamente nus para pedir esmolas, né, no meio da rua, e que sobreviviam graças a essas esmolas recebidas. Claro que nós não precisamos virar monges mendicantes. Eu quis pegar dois exemplos extremados. Há aqueles que enriquecem pela religião, se tornam deputados, governadores, ministros, e aqueles que são desapegados de tudo, que não desejam nada, que simplesmente ensinam pelo seu modo de vida, às vezes sem dizer coisa alguma. Podemos lembrar aqui de um mantra do texto védico, o Néctar da Instrução, que diz o seguinte: o Upadeshamrita, que traduzido literalmente significa o Néctar da Instrução, que é este livro, que pertence à tradição Vaishnava, né, dos devotos de Krishna. Logo no primeiro mantra é dito:
uma pessoa sóbria, que é capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os desejos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Magno Malta é o nome do picareta que eu tinha esquecido e lembrei agora. Enfim, ao lado de alguém que enriquece, né, como o Magno Malta, nós temos a figura do Acharya, que é sóbrio, que não deseja falar, consegue controlar a mente, as ações da ira, a língua, o estômago, os órgãos genitais, não deseja enriquecer. Esta pessoa é habilitada para fazer discípulos em todo o mundo. Muito bem. Todas as grandes escrituras acabam concordando nos pontos principais. Mais um fragmento, fragmento 58. Quando o governante é tranquilo e discreto, o povo é leal e honesto. Quando o governante é perspicaz e rude, o povo é desleal e não confiável. Aqui nós podemos pensar na idade do ouro, Satya Yuga, e a idade do ferro, Kali Yuga, segundo a cosmogonia védica. Na idade do ouro, os seres humanos eram semelhantes aos deuses. Na idade do ferro, nós somos semelhantes aos animais, naquilo que os animais têm de negativo. Muitas vezes nos faltam as qualidades dos animais. Prosseguindo. Quem, no entanto, reconhece que o bem supremo consiste na inexistência de ordens. A ordem transforma-se em caprichos e o bem se converte em superstição, e os dias de cegueira do povo duram realmente muito tempo. Assim também os sábios servem de modelo sem castrar os outros. É escrupuloso sem ferir, é natural sem ser arbitrário, e brilha sem ofuscar. Aqui, de novo, temos uma boa definição de mestre, né, de acharya, swami, guru, ou como se queira chamar. Já no fragmento 68, nós lemos: o bom líder não é belicoso, o bom lutador não perde a cabeça, o vencedor hábil triunfa sem lutar, quem sabe usar bem os homens mantém-se abaixo deles. Essa é a virtude que não, essa é a vida que não luta, a força que manipula os homens, o polo que se estende até ao céu. Este poema tem muito a ver com as artes marciais internas, em particular o Tai Chi Chuan, o Aikido, alguns estilos de Kenjutsu, o Judô original, né, de Jigoro Kano, e algumas outras artes. Em particular, quando Lao Tse escreve: o bom lutador não perde a cabeça. Ele se mantém vazio, ele não tem raiva, ele mantém a calma, a serenidade, ele não deixa nenhum tsuki, né, nenhum espaço vazio em seu corpo que possa ser atingido por um golpe do adversário. Ele se mantém perfeitamente calmo e atento. No entanto, em segundos, ele é capaz de se defender de um golpe e de desferir outro golpe. Ele está plenamente atento e, ao mesmo tempo, sereno e tranquilo. O vencedor hábil triunfa sem lutar. Essa é a ideia básica do Aikido, por exemplo, lutar sem lutar. Eu já citei para vocês, na semana passada, aquele exemplo de Bruce Lee, que usou essa expressão, né, lutar sem lutar.
Inclusive, eu mencionei que, no caso de alguns estilos mais duros, de Kung Fu, por exemplo, se você recebe um soco, você vai se defender opondo a sua força muscular à força muscular do adversário. Isso nas artes mais externas, nas artes mais duras. E claro que, nesse caso, quem tiver mais força vence. No caso de artes internas, como o Aikido, você não vai opor a sua força física à força física do outro. O outro deu soco. Você simplesmente aplicou uma chave de braço no outro, controla o braço do outro a partir do cotovelo, leva o outro até o chão e é capaz de imobilizá-lo. E, se quiser, até quebrar o braço da pessoa, se for necessário, sem fazer praticamente nenhum esforço muscular excessivo. Do mesmo modo como no Tai Chi Chuan, em alguns estilos internos, né, de Kung Fu, também existe essa arte sem arte, essa luta sem lutar, em que você não se opõe ao outro, você recebe o movimento do outro, absorve e transforma esse movimento de modo a superar o outro pela força da suavidade. Diz uma tradição japonesa que o judô teria nascido da observação de uma tempestade de neve. Jigoro Kano estaria em seu quarto, olha pela janela, cai neve, e ele vê que numa das árvores, que tem os galhos fortes, grossos, duros, a neve se acumula. E em outra árvore, que tem os galhos bem frágeis, flexíveis, leves, o que acontece? Na árvore que tem os galhos mais duros, a neve se acumula, até que o peso da neve quebra os galhos dessa árvore. A outra árvore, que tinha os galhos flexíveis, não retém a neve. Então, a neve cai, escorrega pelos galhos e tomba no chão. Na manhã seguinte, após o fim da tempestade de neve, Jigoro Kano observa que aquela árvore de galhos fortes estava destruída e a outra árvore de galhos flexíveis continuava viva. Nós podemos aplicar esse conceito tanto para as artes marciais quanto para a nossa vida cotidiana. Lutar pelo não lutar, seja numa conversa, seja em qualquer tipo de relacionamento, com o nosso chefe, com um colega, com uma esposa, com o marido, com um amigo, com um adversário, enfim. Relacionar-se de uma maneira serena, tranquila e, ao mesmo tempo, muito forte, muito poderosa. Eu vou finalizar o estudo do Tao Te Ching com a leitura de mais um poema. O poema 76, que diz assim: quando ingressa na vida, o homem é tenro e fraco. Quando morre, é duro e forte. Ao entrarem na vida, as plantas são tenras e frágeis. Quando morrem, são secas e duras. Por isso, os duros e fortes são companheiros da morte, e os tenros e frágeis são companheiros da vida. Por isso, se as armas são fortes, não sairão vitoriosas. Quando as árvores são duras, são abatidas. O que é grande e forte diminui, o que é suave e fraco prospera. Aqui também o link com as artes marciais é muito evidente. Eu gostaria de ler uma história a respeito da origem do Tai Chi Chuan. Eu vou ler para vocês um texto desse livro da Catherine Despé, que é um livro clássico, né, sobre o Tai Chi Chuan, publicado no Ocidente.
distinção entre escola exotérica e escola esotérica. Essa distinção já é estabelecida no Epitáfio para Wang Zhenyan, escrito no século XVII por Huang Lizhu. Abre aspas. Shaolin é célebre em todo o império pela bravura da sua gente, graças à técnica de combate que possui e que consiste principalmente em lutar com o adversário, razão pela qual este último pode, às vezes, levar a melhor. Mas existe também uma escola chamada esotérica, que tem por princípio neutralizar a força dinâmica pelo poder da tranquilidade. Na luta, atiram imediatamente ao solo o adversário. Em oposição a essa escola, que começa provavelmente a partir de Zhang Sanfen, da dinastia Song, que é o criador do Tai Chi Chuan, a escola Shaolin denominou-se exotérica. Muito bem. Claro que, em níveis muito avançados, mesmo as escolas mais duras, mais externas, também acabam desenvolvendo o poder da energia interna, né, o poder do Qi, e se aproximam das artes mais suaves. Muito bem. Por hoje, vamos ficar por aqui, e a partir da semana que vem, vamos estudar os textos de Xuanzi, que também já foi chamado de Xuanze ou Xuanzu, e atualmente, pela transliteração fonética oficial da China, nós dizemos Xuanzi. Agradeço a todos e a todas, e até a nossa próxima conversa.